Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira, véspera aí de decisão para a dupla Grenal. Amanhã tem Copa do Brasil, valendo vaga nas quartas de final da competição. O Grêmio, no jogo de ida, empatou aqui na Arena em 1-1, ou seja, precisa aí de uma vitória simples ou um empate, decisão nas penalidades máximas. Bom, o Internacional é outra situação, né? Jogando lá em Belo Horizonte, perdeu para o América por 2-0. E amanhã aqui terá que reverter com vitória de 3 gols de diferença para passar direto para a próxima fase, ou um empate, seja ele qual for, decisão nas penalidades máximas. Ou seja, esta é a vida da dupla Grenal em termos de Copa do Brasil. A dupla Grenal que veio aí, né, do final de semana com a vitória dos dois. O Inter vencendo o Bahia no Beira-Rio, o Inter que uma situação complicada, meio que se afastou das zonas de baixamento, e o Grêmio com o time reserva venceu o Atlético Paranaense, ou seja, o Grêmio chegando ali, né, na G4, ou seja, na quinta posição com pontuação de G4. Bom, mas final de semana, isso foi no passado. Agora, meio de semana, é Copa do Brasil. Aí depois voltaremos, né, para o Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. O Inter em 3 competições, depois na outra terá também a Libertadores da América. Bom, o nosso Dois Toques, se você nos acompanha aqui pelos canais da Rede Sul de Televisão, pelo canal 55.1 aberto, o 11 da Claro Net e pelas plataformas digitais. Pelas plataformas digitais, você nos acompanha aí em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Facebook da Rede Sul e também o youtuber da Overgore, né? É bom que você vá lá, que você curta, compartilhe, assista a hora que puder, ao vivo, depois, como ficar melhor para você estar junto conosco aqui no nosso Dois Toques. E também nós estamos aí em diversas cidades do interior do estado e pelo Brasil afora. Estamos aí na Adesso TV, na Serra Gaúcha de Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves. E a Adesso TV ela está na TV a cabo e nas plataformas de streams. E aí estamos diversos operadores. Na Amigo TV em 134 cidades do Rio Grande do Sul, na Gigo TV de São Paulo, canal 914, da Domus TV Oeste do Paraná, canal 117, na CDN para todo o Brasil, canal 813, pelas plataformas da Box Brasil Play, canal 25, pela Soul TV, canal 70, também pela TV Mais, canal 46, aí na operadora Tubarão, e a exemplo da Rede Sul, estamos aí em diversas cidades pelo sinal da NET, como a TV Tubarão também pelo sinal da NET, em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Canoa, Charqueás, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul, e aí vai, Esteio, Sapucaí, São Leopoldo. Então você tem todas essas alternativas aí para estar junto com o nosso Dois Toques. Tem o Instagram da Rede Sul para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar, né, sobre, nesse momento aí, a nossa dupla Grenal em termos de Copa do Brasil amanhã, né? Decisão, valendo vaga nas quartas de final. Nossos Dois Toques para a Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 70 anos, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Completados aí semana passada 110 anos, então o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Senai que está sempre lhe proporcionando cursos de graduação tecnológica aí para que você se destaque cada vez mais no mercado de trabalho, que está extremamente competitivo, né? Então, graduação na prática é Senai, mensalidades a partir de R$ 397, inscreva-se em senai.rs.org.br. Quer se destacar no mercado de trabalho? Graduação na prática é Senai, inscreva-se em senai.rs.org.br. Também para o Grupo Aspecir, que é um dos ramos seguros da ciência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, também completou na semana passada 110 anos, que venceu no último final de semana o Brusque por 1-0 fora de casa e está ali na quinta posição também na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, nosso Dois Toques de hoje para projetarmos aí essa decisão, né? Na realidade, decisão para a dupla Grenal amanhã, o Grêmio lá em Belo Horizonte com o Cruzeiro e o Internacional aqui no Beira-Rio com o América, ou seja, são os gaúchos contra os mineiros. Na semana passada, né, retrasada foi, né, semana retrasada,
Ou seja, a vantagem lá do Inter foi dos mineiros e o Grêmio com os mineiros aqui ficou no empate. O técnico grande, conhecedor, mestre, como é chamado, né? Ernesto Guedes, grande Ernesto. Ayrton, craque, né? Não tem esse, quem foi sempre será, né? Ayrton Fraga, conhecido aí vulgarmente, né? Conhecido popularmente, né? Isso aí, sabe quem é que faz isso aí, essa sacanagem? É o Piu-Piu. O Piu-Piu fica me ligando todo dia fazendo sacanagem. Não, é vulgar mesmo, o Caixinha era vulgar. É o Piu-Piu, lá na Serra nos assistindo. Botou um calção. Todo dia ele... Botou um calçãozinho dentro do Beira-Rio, ficou parecendo um quero-quero com aquelas pernas secas. O Piu-Piu, para quem não conhece, o Piu-Piu é o Zé Carlos, foi goleiro do Inter, né, na época. Eu comecei, o meu azar que eu era reserva do Tafarel. É isso que ele dizia. Foi meu jogador. Não, belo jogador. Meu amigo. Grande pessoa, Um abraço, grande pessoa. Zé Carlos. Agora é um empresário lá na Serra Gaúcha, né? Empresário na Serra, lá em Caxias. Todo dia ele manda mensagem, ou liga, né? Então, não, e tem mais outros apelidos que ele te deu, por isso que ele falou vulgar. Roberta Close, Dinei Magal, ele me chama de tudo. E completando o nosso time de hoje também, o jornalista Pedro Oliveira, agradecendo mais uma vez lá da Grupo Rádio TV Bandeirantes, está liberado lá pelo Ribeiro Neto, né? Agradecendo sempre ao Ribeiro Neto. Bom, vamos lá de cara. O que dá para esperar desses 2 jogos de amanhã? Né? O Inter numa situação mais complicada, né? No Grêmio, uma situação... Aí questão do adversário, um adversário que vai exigir muito mais do Grêmio do que o América. Bom, o América no primeiro jogo já tinha desistido de Copa do Brasil. Teve uma derrota aí no final de semana, né? A situação é o vice-lanterna aí do Campeonato Brasileiro. Poupou jogadores no primeiro jogo, entregou para o Internacional, toma, não quero saber. Agora vem com essa vantagem, né? Mas, evidentemente, que a situação vai ser administrada para tentar passar, mas também a preocupação do América é fugir dessa zona de rebaixamento onde se encontra, né? Bom, o Internacional agora com uma expectativa melhor em função dessas 2 vitórias seguidas, embora o Mano ainda deixando bem claro em relação ao desempenho, que deixou muito a desejar. O Grêmio que foi a Curitiba com time reserva, né? Tentando administrar um resultado positivo, veio de lá com uma vitória, jogando com 3 zagueiros, que já tinha feito do Grenal, deu certo, que não deu certo contra o Palmeiras. O que dá para projetar, Ernesto, Pedro e Ayrton, desses 2 jogos aí da dupla Grenal em termos de passagem para as quartas de final da Copa do Brasil? O curioso dessa decisão é que os 2 reservas é que deram a confiança para os times. O América, os reservas, e o Grêmio, os reservas contra o Atlético Paranaense. Levantaram a autoestima dos seus times, tanto que o América agora poupou o jogador. Eu acho que o mais complicado de todos é o Internacional, embora jogue em casa, porque o Grêmio ainda tem a possibilidade de ir para os pênaltis. Nos pênaltis, num resultado normal, porque não tem vantagem de gols. Não, já o Inter tem que fazer o que ele não fez durante todo o ano, 3 gols de vantagem. Não é fácil hoje no futebol. Pedro, vendo a reportagem aí, qual é o sentimento aí, né, do ambiente de Grêmio Internacional para esses jogos de amanhã aí? Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Eu acho que o sentimento, se a gente for colocar um do lado do outro, é muito melhor do Grêmio do que do Inter. O Inter, que teve uma fase complicada, 5 jogos sem vencer, consegue a vitória contra o Metropolitanos, depois contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, mas o ambiente do Inter ainda está pressionado, porque conseguiu 2 vitórias, mas sem ainda um bom desempenho, aquele desempenho para chamar a atenção do torcedor. Conseguiu os resultados, mas isso não significa que vá conseguir contra o América, porque aquilo que conseguiu nos últimos 2 jogos, de vencer partidas, mesmo sofrendo no final do jogo, não vai servir contra o América Mineiro. Precisa fazer 2 gols. E um grande ponto é tu precisar fazer 2 gols. Uma coisa é tu fazer ao natural, outra coisa é tu já sair no primeiro minuto precisando fazer 2 gols. Então, obviamente, o Inter é muito mais pressionado do que o Grêmio que vai enfrentar um time muito bem treinado pelo Pepa, que é o time do Cruzeiro, que recentemente, justamente contra um português, perdeu para o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, foi onde o Cruzeiro mais se mostrou vulnerável, perdeu por 1-0, talvez ali seja
algo que o Renato possa se espelhar para conseguir vencer o Cruzeiro, mas se a gente for comparar times do Grêmio e times do Cruzeiro, o Grêmio tem jogadores melhor, mas o Cruzeiro tem um time muito melhor treinado, um sistema de jogo muito mais preparado para esse jogo da Copa do Brasil. Então eu acho que vai muito pelo ambiente do Inter, que está um pouquinho preocupado, um pouquinho com o pé atrás, sem conseguir engrenar bons desempenhos, e o Grêmio muito mais aliviado, porque conseguiu vencer Grenal, venceu com as reservas e tem aí 2 jogos importantes. O Inter vai precisar fazer 2 gols, né? Isso é muito pior do que se tu precisa fazer ao natural. O Grêmio quando jogou lá pelo Campeonato Brasileiro, né? Perdeu por 1-0. Né? Foi aquela situação toda do Adriel, enfim, foi sacado na última hora, depois toda aquela repercussão toda. Depois se enfrentaram aqui, né? E olha, o Cruzeiro foi extremamente superior. Dizer que não fez mais porque... Né? O Grêmio achou um gol, né? O Grêmio achou o gol com o Soares. Mas, ou seja, de uma maneira geral, são times que estão na mesma situação desde o início do ano. 2 times que vieram da Série B, que reformularam totalmente seu plantel, né? Mudaram comissão técnica. O Grêmio já vinha com o Renato aí, né? O Cruzeiro, inclusive, o Grêmio foi campeão gaúcho. Ex-campeão, né? E o Cruzeiro não chegou nem às finais, Quem foi a final? Atlético Paranaense e América foram os finalistas do Campeonato Mineiro. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, falei, o Atlético Paranaense foi... Atlético Mineiro e América, Atlético Mineiro e o América foram os finalistas do Campeonato Mineiro. Ou seja, nem isso. Depois teve, o Pepa assumiu, né? Era o Pesolano. Era o Pesolano. Ele sai, inclusive continua na gestão Ronaldo Fenômeno, né? Vai para a Espanha e aí o Pepa assume. Mas eu acho que são projetos diferentes, porque são momentos diferentes. O Grêmio, quando ele chega para a Série A, para a primeira divisão, ele é cobrado como se ele tivesse há 10 anos na primeira divisão. Não existe, não baixa a cobrança. Mas o Cruzeiro vem de 3 anos. 3 anos. Mas é que são pontos diferentes. O Grêmio não baixa a cobrança. O Grêmio volta para a Série A como se nunca tivesse disputado a Série B. O Cruzeiro, quando ele volta, ele tem uma expectativa muito menor, tanto que o time são jogadores periféricos, jogadores que eles conseguiram achar, por exemplo, o Nicão que é reserva do Cruzeiro. Ele estava no Atlético Paranaense, aí sai, vai para o São Paulo, não dá certo, chega no Cruzeiro. É esse tipo de jogador que o Cruzeiro contrata. O Gilberto que é o centroavante, a gente viu o Gilberto jogar aqui no Internacional, o Gilberto que jogou nos Estados Unidos, jogou no futebol brasileiro, o Bruno Rodrigues, que jogava na Série B, na segunda divisão, são jogadores periféricos que dentro de um sistema de jogo conseguem entregar aquilo que o Cruzeiro precisa. Mas a cobrança, mesmo que sejam 2 times muito grandes, ela é muito diferente. A cobrança do Cruzeiro hoje, ela é muito menor do que a do Grêmio, o que torna a pressão muito maior. O Renato ele tem uma pressão muito maior do que a do Pepa. E ninguém conhecia esse técnico, pelo menos no âmbito nacional. Uma bela resposta. Está dando uma bela resposta. É por aí, Ernesto? Não, eu acho que é exatamente uma diferença que é o que falou o Ronaldo. Tá? O Cruzeiro, qual é a visão do Cruzeiro em relação ao Campeonato Brasileiro? É não cair. Essa é a filosofia que impera dentro do Cruzeiro. Então é um clube hoje muito mais leve, porque a sobrecarga em cima dos jogadores não é essa. Diferente de tu fazer isso aqui no Grêmio. Não? O Grêmio entra em campo com uma tranquilidade. Ele não entra perdendo no jogo. As diferenças entre os 2 jogos é esta. Um entra tomando 3-0. Certo? O outro entra 0-0. Então, o aspecto psicológico do futebol é o que importa. É o estado anímico daquele time para jogar aquela competição. Ele não tem a sobrecarga. Entendeu? O Grêmio é mais leve para isso. E o Grêmio tem uma tradição, tem uma camisa. Não? O Cruzeiro tem uma camisa. Mas as cobranças regionais são distintas. Não? Aqui é muito maior cobrança do que em Minas. Não? Tanto é que o Brasil levou a Copa do... Mas os mineiros também, olha, a rivalidade que tem dos dois, olha... Sim, mas a gente não vive o dia a dia, mas lá a rivalidade é terrível, a cobrança é terrível. Um time que está há 3 anos... É muito menor do que a daqui. Cadu, será? Eu vivo diariamente com Minas, eu converso com todo mundo todos os dias.
E eu conheço todos os 2 clubes, de dentro, de fora, de tudo que é jeito. Não te esquece que o Rodrigo Caetano está lá, no Atlético Mineiro. Tá? A D'Alessandro agora foi Pois pro Cruzeiro. o D'Alessandro está lá. É o D'Alessandro na vida do Grêmio. Mas isso é para te dar Não, aqui o D'Alessandro não apareceu muito, né, Pedro? Aqui quando ele teve... Eles foram treinar no para te CT dar do uma Inter. visão, tá? Dos clubes que são totalmente fora aquelas estruturas regionais que nós temos. Porque nós temos uma fronteira aqui com os nossos irmãos, Os uruguaios. tá? E os argentinos, que nós temos aquela chama-charrua, né? Cara. É a guerra nossa aqui. Até o nosso sistema... É a nossa... E as nossas cidades, todas elas fronteiriças. Fazendo a maior fronteira do mundo é Livramento, Rivera. Tá? Que tu não tem ponte, tu não tem nada, tu bota um pé no Brasil, outro pé no Uruguai. Então isso nos faz uma rivalidade, uma força interior maior que os outros países, os outros estados. Minas já é fronteira com Bahia, com as fronteiras deles são diferentes. É uma mistura de Uai com outras coisas. Tanto é que o Luiz Felipe cometeu um grande erro na Copa do Mundo e a CBF, que quando ela pensou em tirar dos jogadores a pressão emocional e a cobrança da imprensa, tirou do Rio, de São Paulo, para levar para Minas. Mineirão. Tá? Eles são mais passivos. Sim. Tá? Então, por isso é o terreno que o Grêmio vai enfrentar. Tá? Olha, se a gente caminhar em termos de classificação, claro que são competições diferentes, são competições completamente diferentes, né? Jogos de mata-mata. Mas se a gente analisar as campanhas de Grêmio e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, elas são idênticas. É um ponto de diferença, o Grêmio com 14 e o Cruzeiro com 13. Né? Mas então, esse campeonato é outro. não, isso que eu digo. Esse como se diz, é um jogo. Como o Renato diz, é um jogo de 180 minutos. Sim, Tá? mas a diferença é a seguinte: o Grêmio ganha do Atlético Paranaense, tá? E se perde lá, ele tem recuperação. Não, esse não tem uma volta. Então, quando há um mata-mata, o enfrentamento ele muda no sentido emocional. Porque quem é que o Grêmio precisa de dinheiro? O Grêmio não tem dinheiro. E onde é que é o grande foco do Grêmio? Tanto é que ele levou um time alternativo lá para Curitiba para focar neste jogo, que é alguma coisa para investir na abertura da janela. Mas pois é. Por que o América botou os reservas contra o Internacional lá? Porque eles estavam pensando no Campeonato Brasileiro. Priorizando a situação que estão em termos de... Mas aí, o América está numa situação de crise, ele precisa de quê? De dinheiro. Então aí poupa para buscar o dinheiro. Tem o lado financeiro. Evidente. O lado financeiro é muito importante. É, o lado financeiro, evidente, né? E aquela questão, né? Ou seja, daqui a um pouco, no mata-mata, tu cresce. Olha, o Grêmio sempre projetou, e essa era a projeção do Grêmio, tanto da comissão técnica quanto da direção, em função de uma vinda aí, de uma Série B. O que o Grêmio quer? O Grêmio quer Libertadores no próximo ano. Qual é o caminho da Libertadores? Não, o Grêmio não. Não é verdade. Mas foi dito pela direção do Grêmio. Não. Eu ouvi a entrevista do Guerra e o Guerra disse... Vaga na Libertadores do próximo ano. E o Renato também. Não, o Renato está equivocado. Nisso ele está equivocado. Hoje não é o treinador. Não é o treinador que quer. O objetivo é traçado pela direção. Sim. O Guerra declarou na ESPN, passou toda a semana na entrevista dele, qual é o objetivo do Grêmio esse ano. O Grêmio vai brigar pelas intermediações de colocação do Campeonato Brasileiro se conseguir uma Sul-Americana. Bom, então mudou o discurso. Não, não mudou, não. Isso foi o início. O que ele mudou? O foco do Grêmio é o Campeonato Brasileiro. O próprio Grêmio admite isso, até porque o contrato do Soares é de 2 anos. E o Soares vem para disputar Libertadores no ano que vem. Para um pouquinho. Vocês estão entendendo uma coisa? Eu não posso falar do Soares, entendeu? Ou do grupo de jogadores do Grêmio e do próprio Cruzeiro.
Eu estou falando qual é o enfoque da direção. Mas é que para colocar uma expectativa menor. Mas tu não pode botar uma obrigação. Tá? Porque eu tenho o Soares, você é campeão brasileiro. Só o Soares vai jogar sozinho? O Soares não tem ninguém para jogar do lado dele. Tá bom, mas essa é a realidade. Mas é que O eu acho time que do Grêmio não tem time para atingir a primeira... Não, mas o Grêmio... Agora, Copa do Brasil é diferente. Vamos lá. Quem são os grandes vencedores de Copa do Brasil? Amanhã, um dos dois fica no meio do caminho. O Cruzeiro É o tem primeiro. 6 títulos e o Grêmio tem 5 títulos de Copa do Brasil. Pô, como diz, são PHDs em Copa do Brasil. E é uma competição que vai para O uma... Grêmio tem 4. Bom, tá, tudo bem. Eu tô confundindo com o ex-campeonato do Grêmio esse ano. Né? Não, acho que o Grêmio tem... Olha... O Grêmio tem 4, o Cruzeiro tem 5. O Cruzeiro que vai chegar ao Hexa. Olha, confere aí, Pedro, ligeirinho aí. Confere, tira essa dúvida aí enquanto... Vou conferir que fiquei com a pulga na Não, olha, é o Grêmio... se eu não... É 5-4. Não, acho que é 6-5. 5-4. 6-5, vamos lá, vamos aí na expectativa, vamos ver quem terá razão. O Grêmio tem 5. Ah, muito obrigado. E o Cruzeiro tem 6. Cruzeiro tem 6. Ah, tá aí, ó, claro. Empatou? Não, o Cruzeiro tem 6, o Grêmio ganhou a É que o quinta Grêmio em esse ano 2016. foi hexacampeão gaúcho e pode ser hexacampeão na Copa do Brasil. Tá? Mas é Agora, que- um dos dois vai ficar... São os dois com maiores títulos em Copa do Brasil. Eu entendo o presidente Alberto Guerra quando ele fala que o Grêmio vai brigar pela zona intermediária do Campeonato Brasileiro. Mas, internamente, esse não é o pensamento do Grêmio. É muito mais para fora do que para dentro. Porque no momento que é externado que o Grêmio quer vencer o Campeonato Brasileiro, a pressão aumenta, a cobrança aumenta. Então, por isso que eles colocam isso um pouco mais para Tu é baixo. jornalista. Nós temos que dizer não o que nós pensamos ou raciocinamos. Nós temos que dizer o que a direção disse. Sim, Tá? mas é que Então, nem sempre... O Renato disse uma coisa, tá? Por exemplo, eu gravei um vídeo, está no meu Facebook. Ernesto Antes do Guedes, Grenal. confira lá. Como ganhar um Grenal. E ali eu faço um estudo de um lado e do outro, certo? E qual era o Grenal? Ganha quem tem maior tranquilidade, quem foca a atenção no jogo. E 2 entrevistas que ocorreram nessas semanas antes do Grenal, uma o Renato dizendo que se não me desse os jogadores que quebrassem as linhas, não me cobrasse nada. Pontas. Tá? Então ele tinha... O Renato tem uma diferença do Mano, porque o Renato no Grêmio, ele é maior que Ele qualquer é ídolo. jogador. Tem uma estátua. Entendeu? E o Mano cobrando aquilo tudo que ele cobrou naquela semana. Então tu vai para um Grenal e que tu tem um Grenal diferente dos outros, que tu não tem os bocudos de Grenal. Sim. O Grenal que mudou, como dizia Ibsen Pinheiro. Né? Ibsen Pinheiro, grande frasista e saudoso. Grenal, rumo aos ama- Não sei, o Grêmio ganhou o Grenal, veio 2 vitórias na sequência. O Internacional perdeu o Grenal, aí se recuperou lá na Libertadores. O Internacional fez uma e depois coisa corretíssima depois do Grenal e que passou desapercebido da análise da imprensa toda. Porque toda a imprensa apostou Que o Mano ia cair. que o Mano ia cair. Aí sabe por quê que o Internacional não tomou nenhuma atitude em relação a isso? Porque o Renato foi o elemento determinante disso. Sim, foi o Renato que venceu o Grenal. Pois é, e o Renato, o Grêmio já viajou. E a rivalidade. O Grêmio já viajou, Pedro. O Grêmio já viajou, está em Belo Horizonte. E claro que o Renato vai fazer mistério até o último minuto entrar em campo. Né? Mas o Grêmio teve sucesso nas últimas partidas jogando com 3 zagueiros e desfalcado. Né? Amanhã o Grêmio terá a volta de todos os jogadores disponíveis aí, dentro de uma normalidade. Contra o Palmeiras jogou com 3 zagueiros. E a tendência é que ele jogue com 3 zagueiros com a mesma maneira e com os mesmos jogadores do Clássico Grenal, é isso, né? Sim, do Clássico Grenal. Porque o que importa bastante é a volta do Kahneman. Que o Kahneman não jogou contra o Atlético Paranaense, ele retorna ao time na próxima quarta-feira, né? Retorna amanhã. O Kahneman forma a dupla de zagueiros com o Bruno Alves e o Bruno Vini. São os 3 defensores do Grêmio. Não tinha o Kahneman no contra o Atlético Paranaense, tem o retorno dele agora. Tem o retorno do Soares na frente, tem o retorno do Carbajo no meio de campo, Vijaçante continua. O Grêmio vai continuar com o mesmo esquema, o mesmo 3-5-2, 3-6-1,
3-4-3, do jeito que se prefere falar, mas os 3 zagueiros continuam. É 3 zagueiros, em certa forma, vira 5 jogadores na linha de defesa. Na realidade, o Grêmio jogou nesse jogo contra o Atlético, era 5, 4, 1. Olha, eu vou dizer... Só que a situação é diferente. Amanhã, o Grêmio... Bom, qual é a tendência, Ernesto? Que o Cruzeiro daqui um pouco espere o Grêmio, ou também vai sair porque precisa ganhar, ou o Grêmio vai sair, ou um vai estudar o outro, um vai ficar receoso em relação ao outro. Não, o jogo é bem claro. Quem vai tomar a iniciativa do jogo é o Cruzeiro. Até porque o Cruzeiro tem uma vantagem sobre Então o Grêmio. É melhor. Então é um time rodado. Vem de um clássico contra o Flamengo no Maracanã, que é recorde de renda e recorde de público. Entendeu? Quer dizer, um time que está embalado. Ele não tem problema se vai jogar ou vai fazer segredo ou não. Ele tem a iniciativa do jogo. E ver como é que vai se portar o Grêmio. E o Grêmio é outro já. Tu muda, esse negócio de mudar. A volta do Kahneman, por exemplo. Se o Kahneman voltar, é uma vantagem para o Cruzeiro. Sim. Do jeito que ele está jogando. Mas escalado não viajou, né, Pedro? Escalado não vai lá. O Renato vai fazer. Na verdade, já está escalado. O Renato vai fazer, claro. Admitir. Não tenha dúvida. Olha só, escalado, e você está sempre como titular. Tudo que você precisar em termos de imóveis, isso mesmo. Aí você tem na central de imóveis. Você quer. O que eu faço com o meu imóvel? Eu loco, eu vendo, né? Eu quero adquirir, quero comprar um imóvel. Você tem todas essas possibilidades lá na central de imóveis. O meu condomínio, eu deixo para quem administrar. Então, central de imóveis, Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria aí, o que você precisa em relação a imóveis. Então, aí os contatos, telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, num bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, né, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a central de imóveis. Olha, todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve, né, ou venha a ter, então é no SOS Telhado 24 horas à sua disposição. Por que 24 horas? Porque os imprevistos não agendam, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja a hora que for. Então lá você tem também lavagem, limpeza, manutenção de laje, de piso, tudo que você precisar, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul, hein? E o telefone para contato está aí, 51, o código de área 999-626227. 999-626227. Olha, estamos nos últimos dias aí, né, para a sua declaração de imposto de renda, o prazo final é até, olha, depois de amanhã, hoje é terça, só tem amanhã e quinta-feira, então, olha, aproveite, ligue amanhã, né, não vai deixar para o último dia, até para você encaminhar aí com esses 2 dias que faltam aí, né, a sua declaração de imposto de renda. Está aí a Vilar Serviços Contábeis, o pessoal todo esperando o seu contato, está aí o telefone e a gente para você fazer, se ainda você não fez, né, a sua declaração de imposto de renda. A mensagem dos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso 2 Toques de hoje. E aí, tu tá tão caladinho, tão quietinho. Na volta, vamos falar do Inter, ver o que o Inter precisa fazer. Se tem... Tu viveu situações como essa aí? Eu tô aqui, vivi. eu tô lá dentro de campo. Tu tá no fogo cruzado. Eu tô dentro de campo, Cadu. Porque não é tu só tá observando, né? O pepino é ruim pros dois lados, então, não vai atrás. Tá. Vamos ver o teu Inter aí, o que realmente dá. Não sei se tu vivesse situações como essa ou não. Boa. Eu tirei fui vice-campeão brasileiro, tirando o Cruzeiro numa semifinal de lá dentro, gol do Amarildo aos 3 minutos, nós fomos para a decisão do Campeonato Brasileiro. E um dia antes, o Flamengo tinha tirado o Atlético Mineiro lá, e a final do Maracanã. Cara, é um ferrolho, é complicado, os dois lados vão ser complicados. Bom, até, Pedro, o América, tradição, já 2 vezes tirou o Inter, né, da Copa do Brasil, né? Atrás e depois, até com aquele momento com o Abel Braga. Com o Abel, o Inter perde nos pênaltis em 2020, pro América Mineiro fora, né? Mas não tinha torcida naquele momento. O Inter perde, perde o primeiro jogo por 1-0 no Beira-Rio, faz o resultado de 1-0 na volta, mas daí vai para os pênaltis, não dá certo. Pouco tempo depois, enfrenta o Boca Juniors, faz a mesma coisa, perde o primeiro jogo por 1-0, ganha o segundo jogo por 1-0 fora de casa, perde nos pênaltis. Bem complicada a situação do Inter. Tá certo. Fica a mensagem dos nossos parceiros. Voltamos logo, dando sequência ao nosso 2 Toques desta terça-feira. Fila no pedágio,
Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto, acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Poucas sensações na vida são melhores que aproveitar o presente sem medo do que o futuro pode trazer. Celebrar o aniversário do GBUX com esse sentimento é apenas uma lembrança de que conosco sua proteção está em constante evolução. Afinal, há mais de um século que a sua tranquilidade é o nosso melhor plano. GBUX 110 anos. Obrigado por estar ao nosso lado. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Movimente-se com a Kia para o futuro. Garanta o seu Kia Stonic, uma tecnologia híbrida mais limpa que ajuda o planeta e proporciona economia. De R$ 147.990 por R$ 139.990. Mais que um carro, uma transição automotiva. Não perca tempo e seja inspirado pela tecnologia na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Stonic, seu primeiro SUV híbrido. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira com Ernesto Guedes, Ayrton Frago, Ayrton Caixão e Pedro Oliveira. Nosso Dois Toques que você nos acompanha aqui pelos canais da Rede Sul de televisão, né, pelas plataformas digitais e pelo aí, o Facebook, o Overgur. Aí você tem, através do YouTube da Overgur e diversas operadoras aí que você nos acompanha aqui, o nosso Dois Toques, nas cidades do Rio Grande do Sul e pelo Brasil afora. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação, é nossa área. Olha, nosso Dois Toques para a Baidolb, lá você tem tudo na linha automotiva. Está aí o site e o endereço, né? Ou melhor, o telefone da Baidolb, que tem 2 endereços à sua disposição. Tem ali na Benjamin, esquina com a São Pedro, e na Avenida São Luís, na Rua São Luís 323, né? Muita avenida e rua. Mas estão aí, são os 2 endereços da Baidolb, o telefone está aí, caso você queira agendar sua ida até uma das lojas da Baidolb. Seu carro com aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, você resolve aí, martelinho de ouro, Euclides da Cunha 309, está aí o telefone, só você ligar, agendar, falar com o Marcelinho, para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Agora, para deixar o seu carro, que é um brilho, um espelho total, lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, 5 estrelas, né? Aquele atendimento VIP lá da equipe do Marcelo e do Alex, deixa seu carro, vai buscar, espera como você quiser. É diário, tem tempo durante a semana, pode ser sábado, domingo, feriado, são mais de 40 anos a lavagem 5 estrelas. Está aí o telefone e endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, aqui na Avenida Nilópolis. Revisão do seu carro? É na Casa Pneus, 60 anos de qualidade. Lá você tem geometria, balanceamento, suspensão, trocas de óleos, freios, tudo isso você tem lá na Casa dos Pneus. Está aí o telefone, caso você queira agendar, né? Avenida Ceará, 1055. Olha, e tem aquela promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus, né? Aquela troca dos pneus, o feirão de pneus. E até quinta-feira, até depois da manhã, tem tempo ainda, né? É uma promoção especial, é o troco na troca. Se o cliente comprar 2 ou mais pneus, é concedido um desconto de R$20 para cada pneu que sair do carro, deixando na loja para descarte. Então, vale até o último dia do mês de maio agora, né? Na próxima quinta-feira. Olha só, uma das casas mais tradicionais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o Gruta Azul Clube. Uma casa que Porto Alegre tem de melhor da noite. Um ambiente com requinte, luxo, prazer, restaurante internacional. O melhor da noite passa pelo Gruta Azul Clube, com noite inesquecível, shows espetaculares, sorteios, surpresas, né? Daí o telefone, endereço, essa casa que é conhecida não só no Brasil, é uma casa conhecida no mundo inteiro. Aí tu que ficar só, né, no primeiro bloco, só observando aí o Pedro e o Ernesto, né? Qual é o sentimento do jogador como essa, que tu vem numa... Porque uma coisa, sempre ouvi isso no futebol, Ernesto, né? E Ayrton, né? E Pedro. Ou seja, eu sempre ouvi, olha, uma coisa é tu fazer um score ao natural, tu fazer 3 ao natural. Agora, a outra é fazer por obrigação. Olha, aí apesa a perna, o time apressa, tudo fica... Né? É verdade. Mas, Cadu, o futebol, eu estava escutando o mestre Ernesto Guedes falando aqui, o futebol ele é uma coisa assim, muito engraçada e que tem uma energia totalmente diferente que ninguém espera, às vezes, né? Porque ele te leva ao céu e te empurra para o inferno ao mesmo tempo. Tu imagina só no jogo para amanhã o Internacional. Vem de um resultado de Grenal, né? Ruim. Vem de 2 sufocos, Libertadores e contra o Bahia no domingo. Sem desempenho, mas como disse o Mano, o importante era vencer, depois a gente vê o resto. Não, é isso que eu estou te falando. O que acontece isso? Ele vai te dar uma oportunidade amanhã. Sei que vai ser muito difícil, mas tu imagina se tivesse um resultado negativo contra o Bahia no domingo e estivesse uma coisa assim. Aí tu estaria correndo risco até em zona de rebaixamento. Só que não estaria, mas estaria mais perto ainda. Né? Tu vai correr assim um risco muito maior, porque tu tomou 2-0 lá, tu tem que fazer 3-0 aqui para sair sem passar pênalti. Vai correr o risco de tomar um gol, aí tu tem que fazer mais 2 ou 3 ou 4, tá entendendo? Mas tu vai ter a oportunidade. Então eu acredito muito nisso aí. Eu falei para ti, nos outros programas que eu falei para ti, eu disse que as únicas pessoas que podem transformar e fazer essa mudança são os próprios jogadores.
pegar, se unir, não tem essa de jogar bem, é passar de fase, mirar, um conversar com o outro, sabendo as dificuldades, mas eu tenho certeza que eles deram uma respiradinha com esse resultado com o Bahia no domingo, que escapou, o Inter escapou, porque como é difícil. E aí tu vai ser o cérebro do teu time, nesse jogo de amanhã, né? Mas ele está te dando a oportunidade nessa torcida. Tu imagina se fosse fora, fosse que decidir fora esse jogo contra o América, mesmo que tivesse ganhado o América lá. Mas ele decidir aqui, tu vem então de resultado ruim de Grenal, de duas vitórias no sufoco, nos Deus nos acuda, mas era o que tinha que fazer, tinha que fazer os 3 pontos nos jogos. Então, amanhã eu acho que, se tiver convicção, se tiver com garra, determinação, sabendo que é difícil, os caras se unirem ali, e um gol vai mudar toda a história. Toda a história. Não sou mãe de Ná, não entendo mais do que ninguém de futebol, mas amanhã é uma oportunidade de reverter. Sei que vai ser muito difícil, os jogadores sabem. Mas tem que, aquela história, né? Tu tem que fazer uma, não tem que não tá pensando no segundo e nem no terceiro. Não, tu tem que estar ali bem... É isso que eu te falei, é uma coisa que a gente entra lá para dentro. Daqui a pouco acontece uma coisa, futebol, acontecem coisas que tu entrar no jogo, muda totalmente o patamar, muda tudo. Então, espero que eles tirem proveito, né, desses fatos negativos que aconteceram nos últimos jogos e botar na cabeça que tem oportunidade, sabendo que são difíceis, mas não desistir. Eu acho que tem que se conscientizar, eu tenho certeza que a torcida do Inter amanhã vai dar um apoio muito forte, mas aqui, ó, vão ter que suar 3 vezes mais do que o Inter teve aqui uma situação idêntica, foi pela Sul-Americana no ano passado, né, quando tinha o score, foi contra, e aí virou o jogo. Cadu, aqui. E tu virar 3-0 em 45 minutos, o que tu acha? Não sei. Depende da circunstância, depende como viu o América, depende como muitos sair. Campeonato Brasileiro da Série B. Eu tive no Caxias. O estádio foi todo embora. Os torcedores esvaziou. Ah? Então, qual é o enfoque de um jogo como este? 3-0, não é 3-0 que vem pronto. Já está no placar. É 3-0 que tu está tomando dentro de casa. Começa o jogo, o Inter começa o Inter perdendo 3-0. Começa o jogo, o Inter está perdendo por 3-0. Sim, mas é diferente de tu tomar 3-0 e ter só o segundo tempo. Agora o Inter tem 90, mais desconto. Então, quando eu olhei o estádio, estava vazio, estava todo mundo embora. Contra o Paysandu de Belém, campeonato da Série B. Estava tomando 3-0 aqui. No Centenário, eu era o treinador. 3-0. Era a minha estreia, porque eu peguei o Caxias só para aqueles jogos. Eu acho que, se eu não estou para falar, mas eu acho que ninguém nunca fez isso. Só tu entrou pro livro. Eu virei 4-3. Como? Cheguei ali, estava a direção do Caxias toda... Eu digo, olha, vocês vão para a igreja, vão para onde? Menos aqui. Eu não quero ninguém de cabeça baixa aqui. Tá? Entrei no vestiário, os jogadores... Eu digo, o que é que vocês estão pensando aqui? Existe uma coisa aqui. O único time com convicção de resultado somos nós. O adversário, no momento, se encontra num ponto de interrogação. Ele não sabe se ataca, se defende o que ele tem de bom no resultado do campo. Eles fizeram 3, nós estamos na nossa casa. Nós temos que fazer 1. Não é 3. 1. E é a consequência do segundo, e o segundo é do terceiro, e daí adiante, porque o adversário se perde. Então, o único que tem capacidade de buscar o lucro de dentro do jogo somos nós em casa. Aí eu tinha 2 volantes, tirei, botei 2 atacantes pela direita, em cima do lateral esquerdo deles. Nós estamos fazendo 1, 2... O jogador que eu botei fez 3 gols nesse jogo. 1, 2, 3... E aos 47, eu fiz o 4º. O estádio estava lotado. Entendeu? Olha aqui, o que você entende também, que você precisa, né? Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem
profissional. O slogan da Lampião do Sudão, onde em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Então, mais de 35 anos, Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e também o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está sempre, agora, em todos os segmentos da nossa vida e facilitando de tudo que é maneira. Agora é a TEG Banrisul, quem tem, passa bem. Passe sem filas. Em pedágio, estacionamentos, você paga tudo no cartão de crédito do Banrisul e pode garantir mensalidade grátis. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, da sua casa, seu condomínio, da sua empresa, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso a Gráfica, que pertence ao Grupo Impressul, com lojas por toda a cidade, mas sem beber de você, Porto Alegre, região metropolitana, né? E você tem aquela promoção permanente, que são os cartões de visitas, 100, né? Por apenas R$19. Você pede e recebe em casa. É só você acessar cliqueimpresso.com.br. Tu disseste no programa de ontem, Ernesto, que, olha, o Inter não vai ter que fazer uma coisa que não fez esse ano, nem no Campeonato Gaúcho. Olha, vamos lá, o América eu tenho como uma equipe... Tudo bem, está numa situação aí complicada em termos de Campeonato Brasileiro, na vice-lanterna, mas foi quem decidiu com o Atlético Mineiro o título de campeão. A gente falou, Pedro fez essa referência aí no primeiro bloco, ou seja, a decisão contra... Então, é um time, sim, superior aos times do Campeonato Gaúcho, tirando, evidentemente, dupla Grenal, o Grêmio Internacional. Ou seja, o Internacional não fez 13 ninguém esse ano. Será que amanhã vai ser o dia do feito? Que nem diria Paulo Brito? Feito! O fator fundamental do Internacional é psicológico. Não? Do torcedor também é outro ponto fundamental, não? Porque tem que dar tranquilidade ao time. Da mesma maneira como eu fiz dentro do Caxias, mostrar aos jogadores, eles não têm que fazer 3 coisas, eles têm que entrar na cabeça, porque o adversário é um adversário de interrogação. Porque ele não sabe. Se o América normalmente não ataca, não? Ele não propõe jogo. Ele vai esperar. E essa espera do América é para tirar a tranquilidade do Internacional. É um jogo emocional, de equilíbrio emocional. É preciso trabalhar muito, não é a tática de jogo, tá? É a cabeça do atleta. A partir do momento que tu entra dentro de um vestiário, o teu time, tu não tem a razão clara do que tu tem que transmitir. Mas aí entra naquilo que o Ayrton fez, ou seja, essas 2 vitórias que o Inter, mesmo sem ter o desempenho, mas deram um astral, né? Para essa diferença é que esses jogadores que estavam dentro do Internacional com o Ayrton eram jogadores, todos eles... Não, mas eu digo o espírito, né? Não, mas o espírito nasce de um grupo fechado, um grupo que conhecia o clube. É diferente de outro que tu tem mais jogadores de fora. Não, mas eu estou dizendo pelo momento. Que depende muito. Não, os jogadores podem fazer. Claro que os grupos nem hoje, bem diferente daquilo que era antigamente, não tenha dúvida. E tu está numa outra situação hoje, de muita... A internet, as mídias, elas interferem. Ah, não tem dúvida. Todo mundo muito vive aqui, né? lado emocional. O jogador vive aqui, as pessoas vivem aqui, todo mundo vive aqui. Nós mesmos aqui estamos falando. Eu falei, o Internacional nunca fez 3. Tu falasse ontem, no programa de ontem, que não fez. Por isso que eu te perguntei. Ou seja, contra uma equipe que, teoricamente, superior às equipes do Campeonato Gaúcho, o Internacional teve aí o Nacional, o Metropolitano. Sim, aí entra, se eu sou o treinador, por exemplo, e eu ouço o Ernesto Guedes falar isto, não? Como os jogadores, os treinadores pegavam os recortes de jornal para motivar os jogadores no sentido de que, tu viu que vocês não jogam nada, tá aqui o jornal. Entrava todo mundo dentro do campo mordendo, porque precisava daquele espírito mais aguerrido para o jogo. Isso que o seu Enio então fez são tudo situações. Pois é, situações como é o seguinte, até o Ernesto foi ontem que ele comentou a questão do tipo já ganhou, né? Ele fez aquela referência, inclusive, ao jogo do Atlético lá, que o Atlético estava levando muito em consideração. Esse jogo que teve com o Grêmio no sábado, né? O Inter, não sei se pela fragilidade no primeiro jogo lá em Belo Horizonte,
o América um time totalmente reserva. Isso passa na cabeça do jogador, o foco é diferente, o tipo, né? O jogo já ganhar, o jogo jogado, o que vai ser amanhã é completamente diferente do Ciesc, que teve esse pensamento internacional em relação ao primeiro jogo. Pelo embalo dessas duas vitórias, né, o Cadu, isso que eu te falei. Tu vem de um baque grande de um clássico, aí vem nessas duas vitórias, sabendo que tu jogou mal, mas jogou mal mesmo. E é a oportunidade, né, de tu... Todo mundo diz a virar essa chave, né? O Mano não quer mais isso aí, o Mano não quer mais isso aí. Não, eu também... Ele usou, vou virar essa chave, ele não quer saber dessa chave. Assim, que nem ele usou esse termo aí, anos atrás. Anos atrás, estava falando, a zona de conforto, eu nunca vi a zona de conforto com a pedra no pescoço, né? Nunca vi isso aí. Então, aquilo que eu falei, eu acho que quem vai tornar fácil são os próprios jogadores. Essa aí que o América vai vir aqui e vai ficar atrás, vai ficar encolhido, é mentira, eu não sei quanto é o valor. Mas o América vem com quanto é que é o valor? Quanto é o valor? Para passar de fase, não é 3 milhões? 3 milhões. Meu amigo, 3 milhões, meu amigo. O presidente vai entrar lá dentro do vestiário deles, vai incendiar, de 3 milhões eu dou isso para vocês, e mais isso, e mais aquilo, a folha, e tu acha que os negros não conversam? É que nem o Inter está tendo a oportunidade amanhã, não só dos 3 milhões, de botar uma pá de cal em todos esses maus resultados que ele teve aí. É a hora de virar. Se não virar agora, vai virar quando? Imagina. O já perdeu a Libertadores aqui para o Olímpia do Paraguai. Sim. Por causa de dinheiro. Eu sei. Gol do Amarilla. Mas o Grêmio também naquela decisão lá que foi... o Grêmio foi campeão e depois o segundo ano foi quando buscou o bicampeonato também. Foi uma questão de acerto financeiro, que naquela era o bicho que tinha, né? Hoje é a premiação essa. Era o bicho. Né? Que também o Grêmio não acertou naquela época e acabou perdendo o bicampeonato. Depois veio buscar, mas logo na sequência, quando foi campeão da Libertadores. Deve ter pego o presidente que chegou, sabia da premiação, vão chutar, vão comer grama, vão tudo que dependemos disso aqui para continuidade. E é muita grana. De quem é esse dinheiro? Dos jogadores? Não é de ninguém. Não. Sim, mas sim, do clube, mas o clube vive para pagar os jogadores. Sim, não, mas... Qual é o final? O momento... O momento é de investir e buscar o dinheiro de investimento. Qual é o dinheiro de investimento? A outra etapa, esta, é o dinheiro que tu está botando para investir. Em quem tu vai investir? Na motivação dos atletas. Então, isso que não é teu, que não está na tua mão, tu tem uma ampla possibilidade de chegar e dizer assim, todo esse prêmio é vocês que vão custar. Acredito que aconteça isso. O Mano foi decisivo na coletiva após a história do Bahia, questionado sobre, né, Pedro? Questionaram aí sobre o substituto do Alan Patrick, que está cumprindo suspensão automática, foi expulso lá no jogo contra o primeiro jogo jogado contra o América. O substituto do Alan Patrick é o prêmio do jogo. Não, aí ele disse assim, é o torcedor. O torcedor que será o substituto. O Inter espera amanhã casa lotada, em torno de 40 mil pessoas para botar o bafo na nuca e levar o time para... A gente sabe que vai ser difícil sem o Alan Patrick, né? Mas com o Alan Patrick tudo a gente perdeu lá, né? Pois também. Mas aí que entrei naquela questão, que eu te questionei que o Nelson... o jogo jogado, o América com as reservas, aí o pensamento amanhã vai ser completamente diferente. Cadu, a torcida, ela ajuda, mas não ganha jogo. Isso eu também acho. Não. Essa história que a torcida faz, quem faz, eu sempre digo, quem faz a torcida é o time. É o time. A torcida aí aplaude se for bem, e se for mal, vai. Não tem essa de torcida. Eu vou te falar uma coisa, é lógico, a torcida, mas a hora que ela dá uma ajudadinha, vem gás, velho. Bom, dá aquele incentivo. Tu vai, tá queimando tudo e ela começa, vamos. Mas a hora que também é o seguinte... se a confiança no time. Se tu der uma errada e tudo, começa a queimar. Se a torcida começar a bufar e ir contra, é terrível. Aí tem que ter fé. Mas a torcida do Inter amanhã vai... Tá certo. Mas essa torcida que se fala é aquela que confiava no time, não esta. Sim. Essa tem uma interrogação. Bom, falar em Ira, para onde nós vamos agora? Obrigado, Ernesto, obrigado, Ayrton, obrigado, Pedro. Olha, vamos torcer, né, para que amanhã as duas equipes, tanto o Grêmio Internacional, consigam seus objetivos e passem, né, para a próxima fase, aí, as quartas de final da Copa do Brasil. Falar em Ira, onde nós vamos agora, né?
Barranco, restaurante e cascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, é o Complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo de hoje, terça-feira, né? Isso é promoção de hoje, terça-feira. Até domingo você tem essas promoções aí lá no Barranquinho. Você curte aonde você quiser, tem delivery, takeaway, teleentrega, né? Você não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Repetindo, curte aonde você quiser. Eu sempre que estou lá, em outro local, não deixo de saborear o meu suco da Sulvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. E vou para lá em qualquer lugar, que é o meu Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga, 8113, a revenda da Avenida Ceará, 370. Olha, as facilidades do Jefferson Sternal para você estar de carro novo, elas são permanentes. É só você passar uma das revendas aí da Kia São Motos. Agora, até a quinta-feira, né? Até o final desse mês, tem uma promoção especial lá, que para seminovos. Então, passe lá, e aí você troca de carro, adquire seu carro, como você quiser, zero, seminovo, como, né, você precisar e desejar. E tem o Cerato, o novo carro da Kia São Motos. Então passe lá para conhecer, de repente também sai aí, né, com o novo carro da Kia São Motos. Agora, os adeptos de 2 rodas, as facilidades do Jefferson é na Suzuki São Motos. Você tem moto para passeio, moto para trabalho. 2 endereços à sua disposição, na Avenida Ipiranga, ao lado da Kia São Motos, e na Avenida Ceará, ao lado da Kia São Motos. Então, está aí, né, para os adeptos de 2 rodas. Bom, continue aqui com a programação da Rede Sul de Televisão ou pela operadora que você estiver nos assistindo, né? Então, continue com a sua programação. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.